são 7 sinais. 7 sinais que querem dizer a respeito de alguma coisa a respeito de Jesus. E é o que a gente foi falando a respeito disso durante as pregações nesse evangelho. Não vou repetir tudo aqui, mas por exemplo, a transformação de água em vinho, que ele enche 7 vasos. Alguns entendem que aquilo enchia a medida da antiga dispensação, estava começando uma nova dispensação pela graça, terminando, encerrando a época da lei, e assim sucessivamente. E hoje nós vamos dar continuidade. Eu já preguei um pedacinho no Evangelho de João, nesse capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro, e hoje nós vamos avançar mais um pouquinho. Então, o Evangelho de João, capítulo 11, eu vou pedir para você ficar em pé, por gentileza, para a gente ler o Evangelho. Nós vamos ler, nós pregamos já até o versículo 26, então nós vamos ler, fomos até o 27, vamos ler do 28 em diante. Então, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28, diz assim: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Ponto. Até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que o Senhor abençoe essa leitura que foi feita, que ela por si só já possa edificar as nossas vidas, mas rogamos que na nossa meditação Teu Espírito Santo continue falando conosco, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. A gente está transmitindo, pelo Instagram, porque às vezes alguém pergunta: não grava a mensagem, não pôde ir no culto. Fica ali gravado, dá para assistir. Acho que umas 2 ou 3 pessoas vão ver, mas tá bom, viu? A live do Elisandro com a Letícia bombava, o cara bonitão, a irmã cantando bem lá. Essa aqui vai ser 1 ou 2, A Dani não pôde vir hoje, que machucou o pé, Ela pode assistir depois lá, se a gente salvar, o Paulinho tá vendo? Ei, Paulinho, paz do Senhor, meu irmão. O cara tá trabalhando e tá assistindo lá, tá vendo? Trabalho com a palavra. Tem uma pessoa vendo, tá bom. Mas é mais para gravar, para depois as pessoas assistirem, Bom, esse texto aqui tem muita coisa para a gente falar a respeito dele. Muita coisa. Eu preparei uma mensagem, Elisandro, até o versículo 44, de 7 pontos.
Mas aí eu achei o primeiro ponto tão assim robusto que eu falei, eu vou pregar só no primeiro, depois, se for o caso, eu vou para os demais. Esse texto aqui, vocês se lembram, Jesus ele tinha recebido a notícia que Lázaro tinha morrido, ele esperou 4 dias, ficou de boa lá, sossegadão, né? Para deixar o cara morrer mesmo, né? Ficar bem morto lá, porque é um milagre que ele ia fazer. Aí a gente sabe que Marta foi em primeiro lugar até ele, disse a mesma coisa que Maria. Se eu estivesse aqui, Jesus vai afirmar, calma, calma, né? Ele diz lá no versículo 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí depois vem Maria e se joga nos pés dele. E o comportamento delas aqui lembra muito aquele outro texto lá em que Marta está arrumando as coisas e Maria fica aos pés ouvindo a lição do mestre. Então Maria vai lá e de novo se joga nos pés dele. E aí Jesus já fica meio que abalado já, né? Ela diz a mesma coisa, né? Se eu tivesse aqui ele não teria morrido. E ele vai caminhando e o povo achou que ela ia chorar no túmulo. Na verdade ela está vindo até Jesus. E aí o pessoal estava chorando também, pelo visto esse Lázaro era muito querido, né? Tem um ditado que diz assim, né? Quem não tem amigos não terá quem leve a cova, né? Só o funcionário mesmo do cemitério. Então ele era um cara que tinha muitos amigos, né? Que o levaram, né? A cova, enfim. E eles estão chorando ali. E aí o texto diz que Jesus fica comovido e que Jesus chora. Jesus chora também. E aí Jesus ele reafirma a palavra dele para Maria. Ele continua caminhando até o local. Ele faz uma pergunta: onde o sepultaram? Esses detalhes do texto são interessantes porque se Jesus já sabia que ele tinha morrido, que tantas coisas Jesus não vai saber onde que ele está sepultado. É interessante isso, né? Mas essas perguntas retóricas, né, para as pessoas se manifestarem, está ali, está assim, está assado, enfim. E a Marta sempre muito prática, né? Porque do mesmo jeito lá naquele encontro lá na casa deles lá, e que a Marta está arrumando tudo, né? E fala, manda minha irmã preguiçosa aí me ajudar. Então a Marta ela é muito prática. O que ela fala? 4 dias, já está cheirando mal já. Então ela é muito prática, né? E aí Jesus responde de novo para ela o que ele já tinha dito, né? Ele já disse, eu já não te disse que se crer verá a glória de Deus? Porque o primeiro encontro foi com ela, né? A primeira conversa tinha sido com ela. E aí Jesus manda tirarem a pedra. Então a gente só estudou até aqui esses pontos aqui. A gente só leu esses versículos aqui, depois a gente continua. E eu queria... tem algo aqui nesse texto que me chama muito a atenção. Muito a atenção. Que é a empatia, a compaixão de Jesus. Porque... André, porque eu não posso andar muito aqui, senão eu saio do foco aqui. Eu gosto de andar aqui, olhar no rosto de vocês, né? Se Jesus já sabia que o homem ia morrer, e Jesus ficou sossegado, tranquilão lá, esperou 4 dias para o cara ficar bem morto mesmo. Jesus sabia que ele ia ressuscitar o Lázaro. Ele sabia que Jesus ele tem a situação totalmente no controle. Aí ele vê todo mundo triste lá, se sou eu, fala, calma, não, o pessoal nem sabe de nada, eu vou ressuscitar ele aqui, vai ficar tudo sossegado. Mas não, se você voltar lá, né, se você pega o versículo 33, diz Jesus vendo chorar e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E aí no 35, né, o Elisandro falou desse versículo em outra pregação, Jesus chorou. Jesus chora. E aí no 36, vede quanto amava. E aí no 37, mas alguns objetaram, não podia ele que abrir os olhos do cego, fazer que esse não morresse. E Jesus agitou-se novamente em si mesmo. Então, olha só que coisa, ele sabia o que ia fazer, ele sabia que ia ficar tudo bem, ele sabia que Lázaro ia ser ressurreto, mas mesmo assim Jesus chora, mesmo assim Jesus se comove.
Mesmo assim, Jesus fica triste. Jesus, me parece que ele é uma alma super sensível. Eu acho que ele choraria no propaganda de margarina lá, que aparece aquelas cenas bonitas. Ele fala: nossa, que bonita essa família, né? Essa criança, esse cachorrinho que balança o rabinho. Eu sou em casa, eu sou mais sensível que a Andréia, né, amor? Quando tem alguma... Eu choro até no filme da Mulher Maravilha, né? Não foi? Passou, né? O filme Mulher Maravilha, 1984, eu acho, 85. No final lá, eles têm vou dar spoiler aqui, né? No final o bandido se converte lá, e se arrepende, e abraça o filhinho. E eu choro, e a André, ela olha pra minha cara e faz... Eu acho, ó, o cara pretensão, eu acho que Jesus também é assim, eu queria chorar também. Ou não, posso estar equivocado aqui, né? Aqui é uma coisa séria, o filme não é. Então eu acho que ele tinha essa sensibilidade, esse amor. E tem duas palavras que talvez nós possamos descrever esse amor de Jesus. O amor tem muitas formas de ser descrito. Uma delas é empatia. Eu falei sobre isso ontem, né? Quando a gente sempre na hora da entrega do alimento ali, da oração, eu falo alguma coisinha, uma palavra, e essa palavra é empatia. O que é empatia? O Eliezer saberia dizer melhor do que eu, então eu falo assim como leigo, tá? Empatia é uma identificação emocional com quem está perto de você. Você meio que sente o que a pessoa sente. A empatia, ela pode ser cognitiva. Você sabe o que a pessoa está passando. Você tem uma experiência de vida, você sabe que a pessoa está triste, ou que a pessoa está alegre, né? Pessoas que se conhecem bem sabem quando alguém não está gostando de alguma coisa. É uma empatia. E a empatia, mas ela se complementa no seu aspecto afetivo. Você não apenas sabe, mas você sente o que a pessoa sente. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12,15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É o supra-sumo da empatia. Você sente, você sabe o que a pessoa está sentindo, e você sente o que a pessoa está sentindo. Você é contagiado pela alegria dela, mas também pela tristeza dela. Isso é empatia. Mas tem outra palavra também que fala desse amor de Jesus, que é a compaixão. Compaixão é a participação na dor do outro, né? Paixão é dor. Quem sente paixão é uma dor. Paixão, a paixão vem da uma palavra latina, pathos, da onde vem o termo patologia, doença, enfermidade. Então hoje a gente fala paixão, né, de amor, quando alguém está apaixonado por outra pessoa, mas até isso pode ser algo dolorido, né? Doloroso, pode ser algo sofredor. Então, compaixão, sofrer junto, participação na dor alheia, que suscita um impulso para diminuir essa dor. Então você tem compaixão, você participa na dor da pessoa, mas você quer fazer alguma coisa para aquilo parar também, né? Para cessar aquela dor que a pessoa está sentindo. Então isso é compaixão. Jesus, então, ele tem empatia e compaixão. Nas Escrituras Sagradas, o termo mais utilizado, pelo menos traduzido para o português, é compaixão. Então, por exemplo, em Mateus 14,14, diz que viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, ele sentiu compaixão das pessoas que estavam doentes, foi lá, tocou, curou-as. Em Marcos 6,34 diz que Jesus viu uma grande multidão. É a mesma passagem da multiplicação dos pães, mas Marcos diz assim: viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e passou a lhes ensinar muitas coisas. Então olha só, Jesus ele cura por compaixão e ensina por compaixão também, porque aquele ensino vai fazer uma diferença na vida das pessoas. Houve uma oportunidade que Jesus ele se deu de encontro
com um grupo de pessoas que estavam indo enterrar o filho de uma mulher, o filho único de uma viúva, em Lucas 7,13. E diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E Jesus iria ressuscitar, né, aquele filho, e aquilo ia cessar a dor daquela mulher, né? Como Eliseu fez também lá com aquela mulher que tinha perdido o filho. Ela foi cheia de dor, ele foi lá com compaixão, né? Primeiro teve a falha lá do assistente, né? O assistente falhou, não deu certo, o cara devia ter alguns problemas aí, mas depois ele foi lá e ressuscitou, a dor daquela mulher passou. E nós temos um Deus que ele é muito compassivo. Nosso Deus, no Salmo 51:7 diz: coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Então olha só, como é que se atrai, né, a presença do Senhor muitas vezes? Através da nossa contrição, da nossa tristeza, né? Quer sentir firmemente a presença de Deus ali, vindo sobre a sua vida. Por isso que o Espírito Santo é consolador. Coração contrito, triste, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é assim que diz? No Salmo 103:13, a respeito de Deus: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha só, né? Que lindo, né? Isso é um atributo de Deus, né? O atributo de Deus é o amor, e o amor se revelando aí através da compaixão. Que coisa maravilhosa! E a Escritura elogia a pessoa compassiva também. Diz lá no Salmo 112, versículo 5, diz assim: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele, Deus, defenderá sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido por memória eterna. Então você que é compassivo, olha, né, terá tido por memória eterna diante de Deus. Deus não se esquecerá de você, e quiçá nem os homens, né, não se esquecerão aí de uma pessoa compassiva. A filha de Faraó, quando pega ali o pacotinho que veio ali dentro do cesto, ela teve compaixão, né? Êxodo 2:6, abrindo o cesto, viu a criança e teve compaixão dele. A filha de Faraó, ela percebeu que era um hebreu, provavelmente características étnicas diferenciavam dos egípcios, né? O hebreu é mais barbudo, não que aquela criança já fosse barbuda, né? Ela tudo barbuda, é filho de hebreu. Não, mas alguma outra característica ali, talvez a pigmentação da pele, enfim, ela percebeu, e aí Deus foi lá e é como se tivesse devolvido para a mãe criar, né? Então, tinha um pastor que até pregava, né? Você coloca o seu tesouro e entrega na mão de Deus, e Deus te devolve depois. Essa é outra história, né? Talvez não viu uma pregação assim. Você entrega e Deus te traz, né? Se você correr atrás do cesto, tentar pegar, provavelmente os soldados vinham e matavam a criança. Mas isso é uma outra aplicação que eu me lembrei aqui agora. Pois bem, e as Escrituras também dizem para a igreja ser compassiva. Por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Então olha aí a compaixão da igreja se manifestando também na vida dos encarcerados, daqueles que estavam presos. Provavelmente a menção são aqueles irmãos que eram presos por pregar o evangelho, porque no início a perseguição era muito grande. Até hoje em alguns países, se você mudar de religião, lá onde, por exemplo, foi feita a Copa do Mundo no Catar, salvo o melhor juízo, né? Como eu estou gravando aqui, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, mas sempre tem que tomar cuidado. Mas salvo o melhor juízo, Catar, Arábia Saudita,
Irã são países que você, sendo um cidadão muçulmano, você não pode se converter para outra religião, senão você estará cometendo crime de apostasia. E aí eu acho que a pena pode ir à prisão, até mesmo à morte em alguns lugares. Afeganistão com certeza deve ser isso, né, onde o Talibã. Então naquele tempo também as localidades tinham suas respectivas religiões. Em alguns momentos, se você se tornasse cristão, você poderia ser preso. E aí, o que a igreja fazia? Se esquecia? Não, né? Paulo diz que eles se compadeciam daqueles que estavam presos. O próprio Paulo foi alvo da compaixão. Aqui é o escritor de Hebreus, eu não sei se é Paulo, mas o próprio Paulo recebeu muita ajuda quando ele estava preso, né? Chegaram a mandar um obreiro, Epafrodito, para ajudar o apóstolo Paulo quando ele estava na prisão, para servi-lo. Isso você pode ler na epístola que ele escreveu aos Filipenses. Então, na minha devocional, o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção, e eu torno a repetir, é essa compaixão de Jesus, mesmo tendo tudo sob controle. Para que chorar se eu já vou ressuscitar ele agora ali? Não, mas ele sente a dor do ambiente, ele sente a dor das pessoas. Possivelmente ele lamenta o fato da humanidade estar naquele estágio, naquele estado, porque provavelmente não era a vontade do Senhor que houvesse tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, a morte, né? A morte, ela entra no mundo por um ato de desobediência humana. Então aquilo causa dor no coração de Deus. Os gregos, eles acreditavam num Deus impassível. Era um Deus que não poderia... Eu não sou versado em filosofia, mas uma vez eu vi uma pessoa explicando. Ele não poderia se entristecer, porque quem se entristece é porque sente falta de algo. Então, como Deus, ele é imutável, é totalmente imutável em tudo, nas emoções, em tudo, ele é perfeito. Então ele não tem os mesmos sentimentos que os seres humanos têm. É muito diferente do Deus dos Hebreus, que o tempo todo se irrita, se arrepende, se compadece, tem misericórdia, pune. É diferente. O Deus das Escrituras é o Deus dos gregos. Depois os teólogos cristãos, para tentar deixar a pregação mais aceitável para os intelectuais da época, eles transformam o Deus das Escrituras muito parecido com o Deus dos gregos, porque o Deus dos gregos, a filosofia grega, ela era muito sofisticada, mas nós já tivemos alguns teólogos que tentaram fazer essa distinção. Moltmann é um exemplo de um teólogo assim. Ele não, nosso Deus, ele é empático, ele tem sentimentos, ele se entristece, ele chora. É uma tradição diferente. Jesus passou por privações e ele é nosso Deus também. Fica essa discussão aqui, mas isso aqui me chama muito a atenção, essa sensibilidade de Jesus em relação à dor que está ao redor dele. Esse seria só o primeiro ponto da mensagem, mas eu vou aplicar a partir daqui. Então, diante desse quadro, eu penso que nós temos que tomar cuidado em relação à insensibilidade emocional, porque nós temos uma tendência social, cultural, a nos tornarmos realmente insensíveis à dor alheia. Eu sei que nas redes sociais, qualquer coisa que acontece, as pessoas se indignam por causa disso e daquilo outro, mas às vezes é mais ali para se aparecer, para ter engajamento. Eu quero ver na vida real. Nós temos que tomar cuidado. O que será que nos torna insensíveis? O que será que faz com que a gente olhe para a dor alheia e não sinta muita coisa? Talvez o costume de ver tanta gente sofrendo, e é mais um sofredor aí, né? Eu lembro que quando eu devia ter ali uns 10, 11 anos, e eu fui tirar meu RG no centro, junto com um amigo meu, o Antônio Fumaça, o Toninho Fumaça. Eu lembro que eu fiquei tão chocado quando eu vi pela primeira vez uma criança
deitada nas ruas do centro, do metrô, que eu passei muito mal, eu chorei, fiquei mal mesmo. Nossa, eu voltei para o meu bairro na Zona Sul, comentei, voltamos para o centro para tentar fazer alguma coisa, movimentando o pessoal, mas com o tempo acho que você vê tantas vezes aquilo que você já fica dessensibilizado. Tem gente que diz que se você, eu não sei se isso é assim, tá? Mas, por exemplo, se você o tempo todo, assiste o tempo todo filme de guerra, norte-americano é muito filme de guerra, morte, tiro, aquilo também parece que pode te desensibilizar. Então você vai ficando, ou então você sofreu muito que aquilo te angustiou tanto que você já nem liga mais para o sofrimento alheio. Eu não sei, eu não sou psicólogo, tem que chamar o seu irmão para dar outra palestra aqui. Mas Jesus, ele nos alerta a tomar cuidado com o coração sobrecarregado. Ele fala em Lucas 21:34: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aqui provavelmente ele está falando do dia do Senhor, mas no caminho ele fala que o coração pode ficar sobrecarregado. Orgias é pecado, então o coração sobrecarregado de atividades pecaminosas, prazer, a pessoa vive só por prazer, talvez isso desensibilize a pessoa. Embriaguez é vício. Isso também pode ocupar a nossa mente. Vício aqui não só uma questão, vício em álcool, vício em drogas, mas às vezes a pessoa, sei lá, a vida da pessoa é um vício nas redes sociais, o tempo todo ali de cara na tela, é um vício em série, é vício em jogar videogame. A vida da pessoa se torna aquilo, ela está embriagada com aquilo lá. E Jesus fala das preocupações deste mundo, o ativismo. A pessoa vive para o trabalho, vive 100% para o estudo, para o trabalho, para alguma coisa que realmente impeça ela de prestar atenção no que está acontecendo ao redor dela. Eu presumo que isso pode tirar a nossa sensibilidade emocional. Precisa tomar cuidado com isso. Hebreus 3,13 fala para tomar cuidado com o endurecimento do coração, que o pecado endurece o nosso coração. Exortai-vos todos os dias no tempo que se chama hoje, para que vosso coração não se endureça pelo engano do pecado. Então o pecado ele pode endurecer o nosso coração e nos tirar a nossa sensibilidade emocional. Uma raiz de amargura, né? Hebreus 12,15 ele fala, cuidado, né? Cuidado com a raiz de amargura. Toma cuidado com isso daí, a raiz de amargura, e você acaba contaminando outras pessoas ao seu redor. É o que eu disse, às vezes você sofreu tanto que você perde a vontade, né? O sabor pela vida, o desejo de ajudar outras pessoas. Eu já sofri muito mais que isso, algo assim. Eu não sou especialista em psicologia, mas eu acho que é inegável que nós vamos perdendo essa sensibilidade, essa empatia. Será que você é uma pessoa empática? Você sente? Como que é a sua reação emocional diante da dor alheia? Romanos 1,31, quando fala das pessoas ímpias, ele fala, entre outras coisas, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então parece que esse é um quadro dos tempos atuais, ou dos últimos tempos. Paulo tinha essas listas aí, né? Sem afeição natural. Então, cuidado para não se dessensibilizar. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Então, eu acho que é algo para a gente pensar. Eu acho que existem diferenças emocionais entre as pessoas. Uns choram mais, uns choram menos, uns sentem mais, outros menos. Mas ter empatia me parece que é algo desejável nas Sagradas Escrituras.
Então a gente tem que desenvolver na nossa empatia, a exemplo de Cristo, da empatia que ele exerceu, praticando. Talvez ela possa ser exercida como qualquer outro órgão da nossa existência. Em Filipenses 2,5, Paulo escreve assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento. Depois ele vai escrever dizendo assim, né, que Jesus ele não se apegou a viver igual a Deus, que ele esvaziou-se a si próprio, ele tomou a forma de homem, como homem ele vive a vida de servo, como servo ele morre a morte de cruz. Então, olha o movimento de Jesus. Ele estava no seu reino. Imagine a imagem de Isaías capítulo 6, né? Eis que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo, e haviam 6 anjos que sobrevoavam, e todos tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto por causa da santidade, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, né? Eles voavam, e cantavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles cantavam, era Jesus lá, no trono era Jesus. Glória a Deus. Era Jesus, não era o Pai, era Jesus ali. Jesus, depois você vai ter essa confirmação no Evangelho de João mesmo, quando fala que Isaías viu o Senhor, certo? Era Jesus. Então, qual o sinal de empatia? Ele do seu trono olhou, viu o sofrimento humano, viu a condenação humana. O maior ato de empatia do universo, ele se torna um de nós, vive como servo e morre por nós. É o maior ato de empatia. Não é que ele sente dó lá do alto. Eu tenho uma dó desse pessoal, mas vamos mudar aqui de canal, vendo aqui um programa celestial aqui, Netflix do céu. Não, ele vem e faz algo, né? Ele vai, como diz lá na música do Milton Nascimento, ele vai até onde o povo está, né? Assim, ele vai até onde o povo está. Então, eu costumo dizer assim, falei, acho que ontem para a chefa eu sempre falo essas coisas com o pessoal para dar umas cutucadas mesmo, né? Eu sempre pego muito no pé da classe média, que as pessoas elas vivem em bolhas. Então, por exemplo, uma pessoa classe média alta, como é que é a vida dela? Ela mora dentro de uma caixa chamada prédio. Isso eu aprendi com um índio. Mora dentro de uma caixa grande, um quadrado. Esse quadrado ele é um condomínio fechado. Ele mal fala com o vizinho. Ele não fala com o vizinho, eles não se conhecem. Então, ele mora dentro de uma caixinha, dentro de uma caixa grande. Aí ele entra dentro de uma caixa chamada carro. Aí ele vai com o seu carro. Esse carro ele vai deixar ele dentro de uma outra caixa chamada escola. Ele vai entrar na caixa chamada escola, vai ter um segurança na porta olhando ele entrar, protegendo-o, né, do mundo ali. Ele entra na caixa escola, enquanto que o pai ou a mãe dele eles vão numa caixa chamada empresa, entram pelo estacionamento, já sai num elevador, aí lá sai no prédio, olham tudo lá do alto, olhando para os mortais ali embaixo, na sua sala com ar-condicionado gostoso, bonito, muito bem. E aí no final de semana eles voltam para sua caixa, para suas caixas, depois eles vão pegar o carro e vão para uma caixa chamada shopping center, mas não é o shopping center que você desce ali do Tatuapé e fala, vou ali no shopping ali, curtir um negócio ali, não é esse shopping aí que eles vão, né? Não é o shopping Santa Cruz, né? Eu vou saber, né? Eu vou comprar uma bermuda pro meu marido ali, as bermudas dele tá meio rasgada. Não, é um shopping que você só entra de carro também, não é qualquer um. E mesmo se você pegar o seu Poisé e entrar lá, quando você entrar no shopping você vai desanimar pelo preço das coisas. Você não vai querer comprar as coisas lá, porque não é para todos aquilo lá. E aí quando chega o período das férias, eles entram numa caixa que voa, ou vão numa outra, enfim. E aí vão para um lugar, resort. Mas não é esse resort aí que você paga R$500 por mês, né? Aquelas coisas que tentaram vender pra gente lá quando a gente foi no negócio lá. Não, é um baita lugar mesmo em que você, não digo vocês estão muito ricos, mas outras pessoas, a maioria não vai conseguir entrar. Então você percebe que é uma bolha, assim,
Talvez ela, obviamente, tenha sensibilidade pelas pessoas da família dele, os próximos a ele, tudo bem, né? Mas são pessoas que não estão imersas no sofrimento geral das pessoas, elas não sabem. Oi, Cícero? Ela falou pra mim que nunca tinha entrado numa favela, primeira vez. Então, ela nunca tinha entrado numa favela, foi a primeira vez, a chefe do Cícero que ele levou ontem lá. Então isso também é um fator, com certeza, como eu disse, as pessoas não vão ter sensibilidade pelo filho, pela mãe, pelo pai, dentro do grupinho delas ali, mas aquilo não vai se expandir como expandiu na vida de Jesus, né? Para todos, para toda a humanidade, para todas as pessoas. Ir aonde o povo está, ir aonde o sofrimento está acontecendo, estar no mínimo disponível para isso. Então, como é que eu ativo essa sensibilidade? Talvez eu precise fazer mesmo não sentindo nada no primeiro momento. O sentimento talvez ele siga a ação. Você não vai sentir saudade de ketchup, né? Sentir saudade de ketchup se você nunca tiver comido um ketchup, por exemplo, né? Big Mac, sei lá. Então talvez o sentimento ele siga a ação. Agora, isso que eu falei da classe média, dessa bolha, pode acontecer em qualquer classe social. Qualquer pessoa pode viver isolada no seu mundo. Às vezes tantos jovens hoje, mas eu vejo, tem jovens mesmo de família humilde, que é de casa para a escola, de escola para casa e 12 horas no videogame. Não é? Não tem? Jogar videogame deve ser muito legal, mas a não ser que aquilo seja uma forma de ganhar a vida, talvez seja uma perda de tempo, né? Você ficar tanto tempo. Um pouquinho tudo bem, né? Uma horinha, sei lá, meia hora por dia, não sei, mas tanto tempo assim. Então essa bolha pode estar presente em qualquer situação, em qualquer classe social, em qualquer família mesmo. Mas as Escrituras elas nos dizem lá em Hebreus 13:3: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Empatia, lembrar-se. Nós esquecemos, porque se nós não estivermos passando na situação, eu dificilmente vou me lembrar do cara que está sofrendo pela fé dele lá do outro lado do mundo, não vivo. Às vezes talvez eu precise colocar uma foto, uma imagem, para sempre estar olhando para aquilo e me lembrar deles. E não só deles, nós temos irmãos em Cristo presos aqui também, que se converteram, né? Para ficar no exemplo dos encarcerados. Temos pessoas que se convertem na cadeia e Hebreus 13 diz para nós nos lembrarmos dos encarcerados como se nós estivéssemos presos, dos maltratados como se nós estivéssemos maltratados, dos que passam fome como se nós estivéssemos passando fome, sede, sem roupa, subnutridos. As Escrituras nos ensinam essa lição de empatia, não se fechar na sua própria realidade. Às vezes você não pode ir e fazer, mas você pode apoiar quem vai. E aí nós voltamos para o texto de Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes é só uma questão de prestar atenção. No seu local de trabalho você, percebe que uma pessoa está triste, percebe que uma pessoa na escola, e assim, alegrar como se alegra, não é para ir lá e pôr tristeza, porque tem gente que é assim, pode ver ninguém alegre e começa a jogar banho de água fria. Não seja esse chato, eu passei na faculdade de Direito, mas a situação dos advogados não está nada boa, cara, dá um tempo, deixa o cara curtir o curso dele, que ele vai lá, se alegra com ele, depois você dá os pormenores, se ele perguntar também, se não perguntar não é da sua conta, vai, segue a vida. Então
se alegra, né? Tem gente que é o contrário, né? Com quem se alegra ele mete a tristeza, com quem chora ele vai lá, canta uma música alegre, né? A Bíblia fala que é como jogar vinagre, né? Alguma coisa assim, não é? Tem um desses provérbios assim, jogar vinagre nos olhos, não sei, é alegrar-se como se alegra e chorar com os que choram. Então cuidado para não perder a sensibilidade, porque é tão difícil falar essa palavra, dessensibilizar, né? E alegrar-se com o que se alegra. Eu acho que à medida que nós cultivamos a imagem de Deus em nós ficamos mais empáticos. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele habita no coração de todo aquele que nele crê, e fala a respeito do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, etc. A Bíblia diz em Efésios 5:1: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, quando eu era criança, eu assistia o filme do Bruce Lee. Não sei se vocês já fizeram isso já. Você assiste um filme de Kung Fu, você termina o filme e você já começa, né? Sobe no sofá, né? Assiste o filme do Super-Homem, põe aquela capinha e fica pulando, né? Porque você quer imitar, né? Você admirou aquilo, você quer imitar. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus. Amém. Né? Lá em 1 João 2,6: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Imitar Cristo, imitar o Senhor. É claro que não é uma questão só exterior, tem que ser uma transformação interior. Quem faz essa transformação é o Espírito. Amém. 1 Pedro 1,4 diz: pelos quais nos têm sido doadas todas as suas grandes e preciosas promessas, para que vos tornei coparticipantes da natureza divina. Então eu participo da natureza divina. A natureza divina é amor, compaixão, empatia. Eu recebo disso e aplico na minha vida também. Então isso só pode acontecer se eu estiver imbuído desse atributo do Senhor, que é o amor. E ele não se nega para ninguém, porque você tem muita gente fora do âmbito da igreja cristã, evangélica ou católica, que vive amor, vive esse amor, vive a misericórdia, porque ele não se nega. Pode até ser maior do que muitos de nós, muitas vezes, por incrível que pareça, porque Deus não nega a sua virtude a quem quer que seja. E nós só podemos ter essa transformação se nós somos imbuídos da natureza de Deus, e isso nos vem através do Espírito Santo de Deus. Por isso, se nós quisermos estar imbuídos dessa empatia, nós temos que estar entusiasmados. Dizem que estar entusiasmado é estar cheio da presença de Deus. Então, esse é o nosso Jesus, cheio de empatia pelas pessoas, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar. Não precisava, na minha cabeça não precisava ele ficar pensando nisso daí. Já vou ressuscitar, daqui a pouco o cara está aí correndo, aí comendo conosco. Mas mesmo assim ele chorou, mesmo assim ele se perturbou, mesmo assim ele sentiu. Por isso que a nossa oração sempre tem que ser: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Que assim seja feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar na presença do Senhor. Eu não sei se os irmãos do louvor assim, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor pedindo esse coração, em nome de Jesus. Eu preguei mais que 1 hora? Não, né?